Olá pessoal, saudações cristãs, que bom me reencontrar com vocês aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo, também que através do Facebook, esse vídeo eu estarei postando também no Facebook, e quero agradecer a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, a você que não é inscrito no canal Repensando o Meu Cristianismo, não deixe de se inscrever, a inscrição aqui me ajuda muito, ajuda no crescimento do canal. E claro, quero agradecer a você que já acompanha, que já é inscrito, e pedir a todos vocês que compartilhem o vídeo, encaminhem aí na sua lista de contatos, envie para outras pessoas, isso ajuda muito o nosso trabalho. Bom, eu estou gravando esse vídeo, pessoal, em resposta a um pedido de duas pessoas que acompanham o meu trabalho, uma delas que é, na verdade, um grande amigo que mora lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Ele me mandou um áudio, inclusive reagindo a um texto que eu postei hoje. Estou gravando este vídeo no mesmo dia que eu postei o texto. E ele falou: Rony, eu queria que você comentasse como que a gente pode pensar uma prática, uma defesa da ortodoxia cristã sem necessariamente cairmos também no relativismo ético, no relativismo, se a gente pode falar nesses termos, né, no relativismo teológico. E uma outra pessoa me escreveu no Facebook, e pelo que eu pude perceber, ele acompanha um pouco também do meu trabalho e falou assim: professor, nós queremos ver um texto ou um vídeo seu tendo aí o seu posicionamento a respeito da questão da homossexualidade. Mas deixa eu explicar para você em que contexto que esses pedidos surgem, né? Acredito que para alguns que estarão vendo esse vídeo já vão entender de partida, logo de cara, mas esses dois pedidos vieram justamente porque eu postei, inclusive hoje mesmo, nesse mesmo dia, um texto, como diz, onde eu faço uma dura crítica à postura de muitos evangélicos na internet em relação ao pastor Ed René Kivitz, onde ele faz algumas declarações num sermão que foi postado no canal da IBAB, né, o canal da igreja que ele pastoreia, no dia 25 de outubro. Agora, né, bem próximo agora, nessa semana. Então ele faz algumas declarações. Eu vou destacar dois pontos aqui do sermão, que é o que realmente gerou a grande repercussão, quando ele fala de atualizar os textos bíblicos e quando ele fala da questão do acolhimento a homossexuais pelas igrejas evangélicas. E o interessante, na verdade, do meu texto é que eu nem entrei no mérito de avaliar o conteúdo do que ele está falando, mas eu entrei, na verdade, com uma crítica para gerar reflexão, para levar as pessoas a repensarem essa conduta, esse modus operandi que é muito típico dos evangélicos brasileiros, de linchar reputações, de atacar pessoas em nome de uma defesa da fé, em nome de uma defesa da pureza doutrinária. E aí eu fiz uma crítica a isso, né, o que a meu ver é uma postura contraditória, e no texto inclusive eu digo: olha, a igreja evangélica brasileira está criticando um pecado cometendo outro pecado tão grave, né, acusa o pastor Ed de heresia, mas ataca, faz linchamento moral, produz ataques grotescos contra a pessoa dele, e na maioria do que eu vi, eu pude perceber que as pessoas que o estavam criticando, e até mesmo portais de notícias cristãos conhecidos no Brasil, estavam fazendo isso por sensacionalismo, por uma questão de ibope mesmo, e sem entender o que ele está falando. Eu me dei o trabalho de assistir o sermão. Vou falar um negócio aqui que talvez vocês vão até rir, né? Eu não acompanho o trabalho do pastor Ed, não me interesso pelo trabalho do pastor Ed. Isso aqui não é pessoal, eu não tenho... é uma questão mesmo de não me interessar pela abordagem, pela forma. Enfim, eu não acompanho o trabalho do pastor Ed. Eu vi várias pregações dele, vários sermões dele, assisti o diálogo dele com Luiz Felipe Pondé em duas ocasiões. O Pondé, que é um filósofo que eu gosto muito de assistir e vez ou outra estou ouvindo palestras dele. Achei muito interessantes as participações, as contribuições que o pastor Ed ofereceu nesses momentos, mas eu não acompanho, é uma questão minha, né? Não é qualquer tipo de reserva que eu possa ter quanto a ele. Mas aí, vendo toda essa polêmica, eu me dei ao trabalho. Falei: não, eu não vou firmar uma opinião sem assistir o sermão na íntegra. E eu assisti o sermão todo, diga-se de passagem, tem quase 1 hora de duração, e sinceramente não vi algo ali que justificasse toda essa polêmica e todos esses ataques que têm sido feitos contra o pastor Ed. Mas enfim, eu, mediante isso, fiz o post, fiz esse comentário, e na sequência então tive muitas reações, mas duas em especial de pessoas que acompanham o nosso trabalho me pedindo então essas respostas. E respondendo ao amigo que mora lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, quando ele me pergunta: Rony,
Como que você pensa, então, que nós podemos praticar uma ortodoxia sem ser essa ortodoxia morta, essa ortodoxia sem misericórdia com as pessoas, na mesma medida em que nós não caímos também num relativismo teológico, ético, moral, enfim. Eu tenho defendido ao longo dos anos que nós podemos sim praticar uma ortodoxia sem necessariamente atacar pessoas. Eu tenho insistido, isso já se tornou um chavão que eu mesmo criei, e o chavão é o seguinte, embora eu acho que já, pelo menos na minha boca já está se tornando um chavão, mas acho que ele faz muito sentido para mim e acho que faz muito sentido para muitas pessoas. É possível divergir das pessoas sem agredir, é possível divergir sem agredir, é possível discordar sem atacar, né? Eu acho que a gente pode sustentar aquilo em que cremos sem necessariamente zombar e tripudiar da fé alheia. Isso não é ser politicamente correto, isso é ser civilizado, isso é ser cristão, no meu entendimento. Aliás, se eu fosse politicamente correto, eu não viria aqui num vídeo como esse divergir do modus operandi de grande parte do segmento evangélico. Alguém me acusou de ser politicamente correto, de ser herege, liberal, etc, etc, mas eu acho que eu não me enquadro nessas categorias, né? Então eu vejo e eu defendo que é possível nós afirmarmos e reafirmarmos a nossa fé, as nossas doutrinas, as nossas convicções, sem necessariamente tripudiar, sem necessariamente destruir reputações, sem necessariamente agredir, sem necessariamente travar essas batalhas, essas guerras que a gente tem visto na internet. E o pessoal chama isso de apologética, o pessoal chama isso de defesa da fé. O pessoal evoca textos bíblicos para poder legitimar esse tipo de conduta, quando na verdade isso só reflete a nossa incapacidade de diálogo, a nossa incapacidade de ouvir as pessoas e, em grande medida, a nossa incapacidade de entender o que a pessoa está falando, né? Eu vou fazer um recorte aqui nesse vídeo da minha denominação que eu amo, denominação que tem sido a minha casa desde 6 de janeiro de 2002, Assembleia de Deus. Eu quero aqui fazer um recorte. Eu vejo assim a maneira violenta, a maneira veemente, como muitos assembleanos, inclusive alguns teólogos leigos que nós temos na Assembleia de Deus, que eu respeito profundamente, são pessoas, vários deles, são pessoas de vida ilibada, e que contribuíram, sim, para a teologia pentecostal, que contribuíram para a nossa tradição. Mas eu tenho visto um verdadeiro linchamento moral contra teólogos liberais, contra teólogos reformados. Essas pessoas têm travado verdadeiras guerras na internet. Eu vejo teólogos leigos na Assembleia de Deus criticando o ambiente acadêmico, ambiente que eles próprios nunca frequentaram, não têm a experiência de fazer uma pós-graduação stricto sensu, estão fazendo juízo de valor de uma realidade que eles próprios não conhecem, né? Teólogos conhecidos no Brasil, que obviamente eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, e a gente convive com esse tipo de coisa. Eu vejo muitos assembleanos, líderes assembleanos, que em nome da verdade, que em nome da ortodoxia produzem ataques, desqualificam as pessoas, jogam fora toda uma vida de contribuição por causa de divergências doutrinárias, por causa de discordâncias teológicas. É curioso pensar, eu diria que seria até cômico se não fosse trágico, que esses mesmos assembleanos, essa mesma Assembleia de Deus, que tanto preza pela ortodoxia, que tanto preza pela doutrina, pela pureza doutrinária, é a mesma Assembleia de Deus, por exemplo, que em plena pandemia, por meio da sua casa publicadora oficial, teve a coragem, vou falar nesses termos, de repetir a mesma revista de escola dominical, numa situação em que as igrejas não podiam, as comunidades de fé não podiam se reunir para realizar as suas escolas dominicais, e essa mesma igreja que tanto preza pelo zelo, pela ortodoxia, não se deu ao trabalho de produzir uma nova edição da revista e liberar o PDF gratuitamente para a igreja, numa atitude de amor ao reino, numa atitude de amor à própria denominação, para o bem coletivo e geral da própria denominação. E aí emitiu uma carta, né, justificando a sua decisão, uma coisa completamente descabida. Essa mesma denominação que tanto preza pelo zelo doutrinário, pela verdade bíblica, é a mesma igreja que chegou aos seus 100 anos sem ter uma universidade teológica para formar pastores, para investir na formação humana, sem ter uma universidade para formar mestres e doutores. É essa mesma igreja que investe mais na construção de templos, que gasta mais com lajota e vidro, do que o que investe com missões.
do que o que investe, por exemplo, na formação de mestres e doutores. Gente que, como eu, por exemplo, que estou na Assembleia de Deus, fiz uma jornada acadêmica, estou tentando prosseguir nessa jornada sem nunca ter recebido qualquer tipo de apoio, manifestação de apoio da minha denominação. E eu sou um entre milhares na Assembleia de Deus brasileira. Por que essa mesma denominação que está tão preocupada com a ortodoxia, com a verdade bíblica, por que ela não investe na formação de bons mestres, de bons doutores, gente que vai passar, que vai ter o ganho de uma experiência acadêmica em instituições respeitadas, em instituições sérias? Eu digo pela minha própria experiência que fiz mestrado numa faculdade respeitada, isso representou para mim um salto acadêmico, profissional e eu diria ministerial e espiritual, que para mim foi extraordinário. Por que essa mesma igreja que está tão preocupada com ele, que se prontifica muitas vezes para atacar, para denegrir, para agredir, para boicotar determinados teólogos, por que ela não investe na formação de mestres e doutores, essas pessoas que vão produzir bons livros, que vão produzir bons cursos, que vão abrir novas escolas teológicas? Eu acho que é assim que nós vamos preservar a pureza doutrinária. Eu acho que é assim que nós vamos preservar a sã doutrina, expressão tão cara para nós. Então esse tipo de incoerência que marca a nossa realidade evangélica hoje, ela me deixa chocado. A meu ver, é muito incoerente nós gastarmos tanto tempo atacando pessoas, destruindo reputações, travando batalhas, criando guerras, guerras internas, guerras externas, em nome de defender a verdade bíblica. Eu acho que nós não precisamos disso. Eu acho que Cristo não espera isso de nós. Penso que nós podemos firmar as nossas convicções de maneira muito mais coerente, muito mais equilibrada, afirmando aquilo que cremos através dos canais que nós temos, investindo em divulgação, investindo na proclamação do Evangelho, investindo em missões, em levar a palavra de Deus, em trabalhos como esses que eu estou fazendo aqui agora, sem recursos, sem patrocínio de ninguém, e mesmo com toda a limitação, tenho alcançado pessoas no Brasil e fora do Brasil. É muito triste a gente ver o que está acontecendo no Brasil e isso ser chamado de preocupação com a verdade, de zelo com a palavra de Deus. É curiosa a maneira como alguns evangélicos, ou é curiosa a maneira como alguns evangélicos usam e manipulam textos bíblicos para legitimar isso. Legitimando uma apologética que agride, que ofende, que desqualifica. O que eu mais recebo, por exemplo, no meu Facebook, são ataques pessoais de pessoas que não me conhecem, não convivem comigo, não conhecem a minha história, não conhecem a minha vida, nunca sentaram com a minha esposa para conversar com ela e perguntar: quem é o Rony para você? E essas pessoas, por causa de divergências teológicas, não estou defendendo a verdade. Eles vêm, produzem ataques, e eu, sim, me posiciono radicalmente contra isso. Mesmo sendo um teólogo que tem uma tradição, eu me defino como um pentecostal clássico, eu me defino como um assembleano, em muitos aspectos um assembleano muito conservador, mas eu também me defino como um teólogo outsider. Eu não abro mão da minha liberdade de pensar e de me expressar. E entendo que fazendo isso eu contribuo com as pessoas que me ouvem no sentido de gerar reflexão, de gerar pensamento, reflexão cristã. Respondendo à segunda colocação que me foi colocada, que também está na esteira dessa discussão, que foi gerada aí por essa polêmica em torno do pastor Ed, e a minha opinião sincera, eu sei que ao falar o que vou falar aqui, muitas portas possivelmente se fecharão para mim. Mas é uma escolha, eu estou seguro da decisão que tomei há muitos anos, de nunca ter participado desse grande circo que se tornou o movimento evangélico em grande medida. Não na sua totalidade, não na sua totalidade. Há muitos pastores sérios, há muitas igrejas sérias, Assembleias de Deus, fora do contexto assembleano, tem muita gente séria, tem muito pastor sério, tem muitas igrejas sérias, mas em grande medida o movimento evangélico se tornou um grande circo. E eu sempre me recusei a participar disso. As pessoas me chamam de polêmico, as pessoas me chamam muitas vezes, me aplicam rótulos, no teólogo liberal, etc. e por aí vai. Mas eu acho que isso é só o reflexo da incapacidade de muitos evangélicos perceberem que eu não aderia a uma tendência geral. E eu penso que para chegar às conclusões a que eu cheguei, você não precisa fazer um mestrado como eu fiz, você não precisa ler todos os livros que eu li, você não precisa ter ouvido todos os teólogos que eu ouvi, você não precisa ter dialogado com todos os filósofos com os quais eu dialoguei. Dialoguei entre aspas, no sentido de ouvi-los, de ler as suas obras. Eu acho que basta você ler o Novo Testamento, basta você encontrar com Cristo que está ali relatado, ali descrito, com o Evangelho que está ali revelado, para você perceber que tem alguma coisa errada acontecendo no movimento evangélico brasileiro. Respondendo à pergunta que me foi feita sobre a questão dos homossexuais,
A minha resposta é, em grande medida, a resposta do apologista, do saudoso apologista Ravi Zacharias, quando perguntado sobre essa questão. Ele responde da seguinte maneira, que o nosso entendimento é que a homossexualidade não representa o padrão de sexualidade estabelecido por Deus na criação, que é o relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Mas como alguém que está no mundo da vida, como alguém que está vivendo a realidade da vida, como alguém que já teve a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que são ou que têm tendências homossexuais, eu não consigo mais, e sobretudo, pelo meu encontro com o Evangelho, a sensibilidade que o Evangelho gera em nós, de ouvir as pessoas, de amar as pessoas apesar dos seus problemas, apesar das suas limitações, somando tudo isso, eu não consigo mais apresentar essas fórmulas prontas que a Igreja Evangélica Brasileira coloca. Por exemplo, de dizer que todo gay é gay porque escolheu ser gay. Isso é ridículo. E aqui eu vou citar um gay, a fala de um gay que me parece muito mais coerente do que essa fórmula pronta que está hoje na boca de muitos evangélicos. Elton John, um cantor homossexual declarado, ele vive com um homem há muitos anos, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim que se ser gay na sociedade atual fosse uma escolha, ninguém escolheria ser gay. Então essa explicação que os evangélicos dão para essa questão é uma explicação paupérrima, é muito pobre, é um discurso malafaiano que caiu na boca do povo e todo mundo reproduz isso automaticamente sem reflexão, sem muitas vezes conhecer realmente e entender uma questão que é muito complexa e muito abrangente. E as igrejas têm assumido uma postura no discurso que é excludente, que é ofensiva, que é muitas vezes insensível à realidade de muitos homossexuais que, inclusive, estão dentro das nossas igrejas. Veja, esse vídeo não é, a minha fala aqui, não é um endosso à prática homossexual. Mas eu me abro à realidade de que os homossexuais estão aí e estão, inclusive, nas nossas igrejas. E eu fico vendo a incoerência dos evangélicos, que a gente critica tanto os homossexuais, mas eles tocam os nossos instrumentos, eles compõem as nossas canções, alguns, inclusive, para falar de gays homens, né? Alguns, inclusive, são pastores de igreja, estão casados com mulheres, sustentando uma relação fictícia. A parte da liderança sabe disso e não toma nenhuma decisão a esse respeito. E a gente vai vivendo essa demagogia, essa hipocrisia religiosa, sabe? Que toma conta da igreja brasileira hoje e ninguém tem coragem de falar nada. Quando alguém surge para falar, ele é herege, ele é liberal, ele é isso, ele é aquilo. É interessante pensar que a gente critica os gays, mas nós recebemos o dízimo deles nas nossas igrejas. Nós recebemos as ofertas que eles dão, as contribuições que eles dão. Então eu acho que a gente precisa parar com essa hipocrisia e discutirmos a questão de maneira honesta, fazermos uma autoavaliação, entendermos que essa é uma questão muito complexa, que não cabem fórmulas prontas como a gente tem visto hoje, né? Eu até acredito realmente que muitas pessoas são gays por uma questão de orientação moral, eu até acredito nisso. Eu acho que essas pessoas podem sim ser reorientadas. Eu sei que alguns colegas da psicologia, da psicanálise, que defendem, no caso, a prática homossexual, porque tem muita gente também na psicologia e na psicanálise que não necessariamente tem o mesmo discurso. Eu sei que o pessoal da ala de esquerda, etc., vão odiar me ouvir falar assim, mas eu acredito sim, como cristão evangélico, que pessoas homossexuais podem ser reorientadas. Mas é verdade também que há pessoas que têm a sua sexualidade orientada para a homossexualidade, e isso desde a primeira infância. E aí você espera o quê? Que se eu sou pastor de uma igreja, que eu coloque essas pessoas para fora? Que eu chegue do púlpito da minha igreja e fique pregando que essas pessoas vão para o inferno? Você acha realmente que eu estou ajudando essas pessoas fazendo isso? É esse o evangelho que você prega? Porque esse evangelho não é o meu. Esse evangelho não é o evangelho que eu quero pregar. Não é esse evangelho que eu encontro na palavra de Deus, no Novo Testamento. Então, assim, não dá. Essas fórmulas prontas que se colocam diante de nós hoje, essas respostas enlatadas que tomaram conta hoje da nossa realidade. E antes que alguém diga, né, como alguém me acusou, inclusive, lá no meu Facebook, de que eu estou legislando em causa própria, não se trata disso, eu também não estou aqui preocupado em provar a minha sexualidade ou comprovar a minha sexualidade. Eu sou casado há 17 anos, né, com a minha mulher e a gente tem uma relação maravilhosa, estou bem resolvido quanto a isso. Mas sim, eu me sensibilizo com essas pessoas que muitos deles estão nas nossas igrejas. Diga-se de passagem, há muitos homossexuais que são sinceros e que gostariam de deixar de ser homossexuais, porque para estarem bem com Deus, para estarem resolvidos e que não conseguiram. Gente que inclusive chegou, conheço o caso de homens homossexuais que chegaram a noivar e largaram a noiva porque sabiam que iam fazê-la infeliz.
E nós evangélicos assumimos esse discurso. Não, tem que pôr para fora, eles têm que mudar, e é isso, e é aquilo, sem considerar todas as variáveis envolvidas nesse processo de uma questão que é muito complexa. E aqui eu lanço para você a pergunta: quantos gays que você sabe que realmente eram gays, que deixaram de ser gays depois que vieram a Cristo e que conheceram o Evangelho? E se isso é apenas uma escolha, então por que grande parte dos que nós conhecemos simplesmente não viram a chave e se tornam héteros e vida que segue, está tudo bem? Veja, a gente sustenta um discurso que não encontra coerência na realidade, na vida. Eu não estou dizendo que porque as pessoas praticam um determinado tipo de pecado, a gente vai legitimar esse pecado. Não é isso. Eu estou tentando mostrar para você que essa realidade ela é mais complexa do que a gente coloca nessas frases apologéticas prontas, sabe? E que revela muita insensibilidade dos crentes. Há muita gente no nosso meio com inclinações homossexuais que estão sofrendo, que entendem que isso é pecado e não conseguem deixar isso. É como você chegar para uma pessoa que é heterossexual e dizer para ele assim, como você chegar para mim, por exemplo, que sou um homem heterossexual, e você chega para mim e fala bem assim: Rony, a partir de hoje você não pode mais ter desejo por mulher porque isso é pecado e você não pode. É essa crise que o homossexual vive, de certo modo. Porque você chega para ele e está dizendo para ele que ele não pode mais ter. Quando ele está lidando com questões que estão na sexualidade dele, e muitas vezes ele vai ter que conviver com aquilo a vida inteira. Então, reitero, eu acredito que há muitos casos que são por uma orientação moral, essas pessoas podem e devem ser reorientadas à luz do Evangelho, mas essa ideia de que essas fórmulas prontas, de que todo gay é gay porque escolheu ser, todo gay é gay porque é imoral, sabe? Como se nas nossas igrejas o que mais não houvesse são heterossexuais imorais. Inclusive, líderes de igrejas, os caras têm 2, 3 relacionamentos extraconjugais, estão levando uma vida paralela, saem do culto e vão direto para a boate, como se isso não fosse também. Então, no final das contas, o que a gente percebe na igreja brasileira é uma escancarada incoerência no sentido de você ter uma preferência por um pecado em detrimento do outro. Então, tudo bem, a gente vai discutir a questão dos homossexuais, então vamos discutir também a questão dos pastores, inclusive assembleanos, que têm cargos fantasmas em prefeituras, em assembleias legislativas. Vamos discutir o caso de pastores de igrejas e pastoras de igrejas que são tiranos, déspotas, que aparelham a igreja para atender os seus interesses e os interesses de suas famílias. Qual o pecado que você acha que é mais grave? O que você acha que é pior aos olhos de Deus? Então eu acho, gente, que é hora, e uma série de outras coisas que eu poderia colocar. A incapacidade do evangélico de conviver com as pessoas que divergem dele. Eu tenho gente que conviveu comigo durante anos, que não fala comigo hoje porque divergiu de mim por causa de questões políticas. Gente que, porque me viu de bermuda, nunca mais falou comigo, nunca mais me deu a paz do Senhor. Então esse tipo de intolerância que é muito comum na cabeça, na vida, no comportamento de muitos evangélicos, o que é pior para você? E às vezes a gente critica o homossexual e, mais uma vez, eu não estou legitimando a prática homossexual. Eu não estou legitimando, mas eu estou tentando mostrar que a gente, ao criticar determinado tipo de pecado, nós estamos sendo incoerentes quando a gente pratica uma série de outros pecados. Então eu acho que nesse momento o que a igreja brasileira precisa é fazer uma autoanálise, é voltar ao Evangelho de Cristo e é entender que não é hostilizando que ela vai mudar as pessoas, não é agredindo que ela vai contribuir para a mudança das pessoas. Talvez por esses e outros abusos que a gente tem presenciado hoje no movimento evangélico, é que as igrejas evangélicas estão cada vez mais vazias, é que as pessoas estão cada vez mais resistentes aos nossos discursos, talvez por causa desses excessos que o número de desigrejados hoje no Brasil aumenta exponencialmente, e o que a gente mais encontra hoje são pessoas que não querem saber de igreja por causa dessas incoerências. Eu acho que é hora da gente voltar ao puro e simples Evangelho de Cristo. A gente deve lembrar que o Cristo do Novo Testamento é aquele Cristo que oferece o Evangelho para uma mulher que está no 6º relacionamento. O Cristo é aquele mesmo Cristo que diz: vai, não peques mais, mas que antes de dizer isso, oferece o perdão, oferece a graça, impede que a mulher seja apedrejada. É o mesmo Cristo que acolhe toda sorte de pecadores, e suspeito eu, inclusive homossexuais. Ou você acha que na Palestina do primeiro século não havia homossexuais? Então é momento, gente, de nós repensarmos a nossa postura. Eu sei que postando um vídeo como esse, eu tenho portas fechadas, eu passo a ser visto por muitos adjetivos negativos, muita gente me chama disso e daquilo, mas o meu compromisso maior é com Cristo, sempre foi. Eu conheci o Evangelho ainda na infância,
Eu conheci uma forma de pentecostalismo muito mais pura do que é hoje, onde as intenções eram mais puras. E é verdade que havia muito radicalismo em relação aos usos e costumes, mas é verdade que havia mais imparcialidade e mais coerência nos crentes do que a gente vê hoje, né? E eu acho que é possível, sim, nós apresentarmos o Evangelho às pessoas, entendendo que aceitar esse Evangelho, aceitar esse estilo de vida que é proposto por Cristo, que é proposto pelo ensino do Novo Testamento, será uma escolha para as pessoas. Não é agredindo, não é ferindo, não é depreciando, não é dizendo que a pessoa vai para o inferno, ameaçando com penas eternas, que a gente vai conseguir comunicar a graça de Deus. Essa ideia de evangelizar enquanto se hostiliza. E aí, para finalizar esse vídeo, eu sei que os ortodoxos de plantão já devem estar se perguntando, falo, professor, mas então como que você lida com a realidade do pecado? Como que você trata a problemática do pecado? Eu trato a problemática do pecado como João. O apóstolo João, ele diz assim, meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes. O pecado é parte da condição humana. Muitas vezes eu critico uma pessoa porque ele tem inclinações homossexuais, mas eu estou lutando com a pornografia há anos. Muitas vezes eu critico uma pessoa porque ele se divorciou, mas eu vivo um casamento de fachada há décadas. Muitas vezes eu estou criticando uma pessoa por um pecado e estou cometendo outro pior. A gente precisa superar essa demagogia religiosa que tomou conta do movimento evangélico, porque isso está enojante, ninguém aguenta mais isso. É hora da gente rever, é hora da gente voltar ao puro e simples Evangelho de Cristo, Evangelho que nos leva a primeiro olhar para nós mesmos, de modo que nós vivamos o Evangelho em nós e assim comuniquemos às outras pessoas com amor, com graça, entendendo que quem transforma a pessoa de fato é o Espírito Santo. Não é o meu discurso radical, não é a minha agressão, não é a minha violência, não é eu querer impor sobre as pessoas o meu estilo de vida cristão.